Muito bem, sejam todos bem-vindos para mais uma sessão de estudos da nossa sala de estudo do livro a Gênese, de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 24, dia 10 de outubro de 2022. E nós estamos estudando a uranografia geral, que é o capítulo 6º. E nós estamos agora no ponto em que estamos estudando os sóis e os planetas, né? E também os satélites. São os itens, né, que englobam esses dois temas. Eu acho que é muito importante que a gente possa fazer rapidamente uma passagem rápida pelo que nós estamos vendo aqui, né? Acho que é bastante importante para ver como é que a gente está discorrendo sobre esse tema. O capítulo 6º, ele trata do estudo do universo, dos planetas, né? E da formação deles. Então, ele tem por título a uranografia geral. E nós, então, nesse tema, nós vamos ter, quando se trata desse capítulo, o espaço e o tempo, que nós já estudamos, a matéria, que nós já estudamos, as leis e as forças, também nós já estudamos, a criação primeira e a criação universal. Tudo isso nós já estudamos, mas não custa a gente dar uma olhadinha rápida, né? Então, no começo, nós falamos sobre o espaço e o tempo. Então, nós vimos o conceito de infinito, né? O infinito em termos de espaço e infinito em termos de tempo. Foi muito interessante porque a gente pôde ver que nós ainda não contemplamos, não conseguimos absorver esse conhecimento, tamanha é a grandeza disso, né? Então, quando a gente evolui mais, nós vamos ficar sabendo. Então, ficamos conhecendo um pouco mais do que é o espaço e o tempo, depois partimos para a matéria, entendemos o que é o fluido cósmico universal, né? Aquela matéria primeira, né? Primitiva, né? Que forma todos os mundos em todos os planos, ou seja, está distribuído por aí afora, em todo o universo, e sabemos que o universo é infinito, então imagina o que não tem de matéria, né? Que está aí distribuída. E essa matéria dá origem a tudo que está aí, em qualquer um dos planos que a gente imagine, que a gente viaje em pensamento, já que a gente não pode ainda viajar de outra maneira, né? Então, essa matéria primitiva, ela está em todo o universo. Então, depois também a gente viu as leis e as forças que agem sobre essa matéria e acabam formando a matéria da qual nós conhecemos. Claro, muitos outros tipos de matéria a gente também desconhece porque está distribuído por aí o universo afora, né? E a gente até falou que chamar de um universo é pouco, já que ele é infinito. Então, a gente já pode pensar em vários universos, em muitos universos, infinitos universos. Imaginem realmente, quando se trata de infinito, espaço infinito, o que significa isso, né? Então, toda a combinação da matéria se dá por força de leis e forças criadas por Deus. Então, toda essa matéria está sendo está subordinada a essas leis e forças. Então, a gente viu espaço e tempo, depois matéria, agora as leis e forças, e então agora a gente passa para a criação primeira, que é a criação do universo. Então, tudo que está aí criado, então é essa de cima para baixo, do maior para o menor. Então, a criação primeira é tudo, né? Aí depois vem para a criação universal, então a criação desse universo que a gente está, né? E aí mais para frente a gente viu também, aliás, a gente começa a ver agora os sóis e os planetas. Então, depois dos sóis e os planetas, nós vamos também entender os satélites. Então, percebem que nós estamos falando do maior para o menor, ou seja, da criação geral, as leis que formam tudo isso, e depois vai para cada caso em que a gente se encontra. Então, nesse caso,
a gente vai conhecer sobre a criação do Sol, né, como ele se criou, e a Terra, entre outros planetas do sistema solar que a gente está. Então começa assim, como eu falei, do maior para o menor. E depois vem os satélites. Satélites, como o exemplo da Lua, como os anéis de Saturno, que são aquela poeira, praticamente, que está em volta de Saturno, que é aquele anel, que são satélites, microsatélites, mas são ainda assim, né? Mas vamos voltar, pôr o pé no chão aqui, vamos chegar vamos começar aqui os sóis e os planetas. Então, no item 20, ora, ocorreu que em um ponto do universo, então, imagina o universo, está lá todinho ele, né? E num determinado ponto, num determinado local, numa esquina aí do universo, qualquer coisa, um quarteirão que seja ali, né? Perdido entre as miríades. Miríades é assim, é coleção de estrelas, é um número muito elevado, né? Estrelas, mundos, enfim. Então, entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob forma de uma imensa nebulosa. Então, essa matéria cósmica, né, é o fluido cósmico universal que está distribuído, é invisível aos nossos olhos, está aí não, distribuído, ele se condensou sob forma de uma imensa nebulosa. Por nebulosa, para o nosso entendimento, vamos entender que é uma neblina. Aquelas noites frias, e depois de manhã, a gente sai de manhã assim, está tudo branco, aquela cerração, aquela neblina. Então é mais ou menos isso, que a gente não consegue enxergar mais que 1 metro. Então, essa nebulosa enorme, algo, imagine assim, descomunal, é essa neblina. Então, por força das leis que a gente viu um pouco mais atrás, que atuou sobre essa matéria cósmica, né, se condensou e virou essa neblina, essa nebulosa. Essa nebulosa estava ativada pelas leis universais que regem a matéria. Então, isso a gente já falou. Então, as leis atuam, as leis universais atuam sobre a matéria e aí geram corpos. Nesse caso, gerou uma grande neblina, uma nebulosa. Em virtude dessas leis, principalmente da força molecular de atração, vai se juntando, né? Vai uma atraindo a outra, tomou uma esfera, uma forma esferoide, de uma esfera. Então, imagina, todo esse monte de matéria distribuída, muito assim, tênue, né? Porque é como se fosse uma neblina mesmo, e ela vai se juntando e forma um corpo no formato de uma esfera, né? Então, tomou uma forma esferoide, a única que pode assumir primitivamente uma massa de matéria isolada no espaço. Então, está toda aquela massa, aquela grande nebulosa, ou neblina, entre aspas, né, se ele quiser, para entendimento, né? E aquilo começa a se aglutinar, porque tem uma força agindo sobre ela, a força de atração. Então, todos esses, como se fossem as gotículas de uma neblina, começam a se juntar para formar digamos aí, uma esfera de água, se fosse a neblina, né? Então, no caso lá nesse lugar no espaço, toda essa nebulosa vai e fica uma grande esfera. E isolada no espaço, por quê? Toda essa matéria se condensou ali e ficou isolado, aquela grande bola enorme, uma esfera grande, né? O movimento circular produzido pela gravitação rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva para conduzi-la de movimento em movimento à forma lenticular. Então, essa nebulosa virou uma grande esfera, e como essas forças começam a agir, ela começa
a mudar. A forma lenticular é a forma de uma lente. A lente, ela é algo parecido com isso aqui, assim, circular, né? E ela tem a parte central um pouco maior, né? Assim como a parte central de baixo também um pouco maior. Então, todo mundo conhece a lente. Ela tem, é que essa lente nossa, ela tem essa forma convexa, né? Mas ela tem essa lente que a gente vê, que a gente usa na lente de aumento, né? Na lupa, ela tem essa forma lenticular, de lente, né? Então, mais grossa um pouquinho assim no centro e vai afinando para as extremidades. Então, é um disco, né? Onde ele tem o centro um pouquinho mais alto, tanto para cima quanto para baixo, mais grosso. Então, uma lente. Referimos-nos ao conjunto da nebulosa. Então, essa nebulosa ainda está, ela não está condensada, ela está mais próxima. Houve uma atração, já começou a surgir. Agora, não vamos esquecer a ordem de grandeza disso. É enorme. Isso é uma coisa assim, porque o universo é infinito. Agora, imagine que nós estamos falando que aqui vai formar um sistema solar. Então, aqui dessa lente, ou dessa aglomeração, né, desse vapor, desse gás que está ali, tudo, né, distribuído, dali vão sair mundos. Vai sair o planeta Terra ali, vai sair o planeta Vênus, Marte, né, Mercúrio, então, né, Plutão, que é enorme. Então, dali vai sair planetas. Então, vamos pensar no tamanho que é isso. Então, as forças agindo. Imagina, são forças muito potentes, porque está mexendo com uma grande massa. Eu hoje tive que mudar um pallet com alguma... Pallet é aquela estrada de madeira, né? Com 4 tambores. Eu tive que pedir ajuda, porque era muito para mim. São tambores de 200 quilos cada um, pelo menos, né? Então, são 4. Eu estava mexendo com 800 quilos ali. Tive que chamar ajuda, pedir por ajuda, porque era muito peso no carrinho, né, para empurrar. Agora, imagine algo assim tão grande, que não são tambores de 200 quilos cada um, 4 tambores, não. A coisa é imensa, é muito grande. Então, a força que eu tive que fazer foi muito grande, com a ajuda, inclusive, das pessoas, de 2 outras pessoas. Então, uma grandeza de forças. Agora, imagine a grandeza de forças para mexer com todo um sistema solar, né, que está se formando. Então, vamos voltar aí. E é bonito isso, porque Kardec está dando uma lição para a gente de cosmogonia, né, de criação de mundos. Ele quer mostrar para a gente, mas no final a gente vai perceber isso, assim, a potência que é Deus. Então, a gente tem que cada vez mais, assim, elevar o nosso conceito, a nossa admiração por Deus, porque realmente é muita coisa. É algo assim que, né, um homem não faz isso, a coincidência não faz isso. Os planetas, os sistemas, o universo, ele não cria sozinho. Não tem como. Tem que ter leis que façam com que essas forças atuem sobre a matéria para poder mexer com tudo isso, para poder fazer. Então, está aí, numa esquina aí do universo, num determinado lugar, se formou uma nebulosa muito grande. Agora, imagine o tempo que leva para fazer isso, o tempo da Terra. Nossa, é muito grande, né? Se hoje a gente fala que a Terra tem uma idade avançada, né? Imagine antes de ela se formar o tempo que levou. Então, realmente, nós estamos falando de tempo, mas dentro do infinito não é nada, né? Então,
Aí a gente está vendo que está se formando tudo isso. Aí vem o item 23. Novas forças surgiram após esse movimento de rotação. Então começou a girar, rotação, né? A força centrípeta, que é de fora para dentro, e a força centrífuga, que é de dentro para fora. Para a gente lembrar o que é força centrífuga, por exemplo, é pegar e começar a amarrar uma pedra na ponta de uma corda, de um barbante, de uma linha forte, e ficar girando. Então, a força que está atuando ali sobre a pedra é a centrífuga, ela quer escapar. Se cortar a linha, ela vai embora, né? Vai acertar alguém, vai longe. Por quê? Porque a gente desenvolveu nela uma força centrífuga. A máquina de lavar roupa, quando ela está secando, ela gira, existe uma força centrífuga atuando sobre a umidade, sobre a água, e a água vai embora. Só que ela bate na parede e vai por baixo. Então, é isso que está acontecendo. Então, imagine essa esfera, né, que está se condensando, está girando, aí já começa a força centrífuga, que é para fora, mas também tem uma força, por causa dessas combinações de forças, uma força centrípeta, de fora para dentro, né? A primeira, que é a centrípeta, né, de fora para dentro, tendendo a reunir todas as partes no centro. Então, ela está tentando juntar, condensar mais ainda. A segunda, que é centrífuga, está querendo afastar, está querendo jogar para fora, né? Ora, ao acelerar o movimento, à medida que a nebulosa se condensa, então, aquela enorme massa, aquela neblina enorme, começa a se juntar, começa, né, ela se condensa, ou seja, ela começa a se aglomerar, né? Então, ao acelerar o movimento, à medida que a nebulosa se condensa e o seu raio é aumentado, então ela está condensando, mas ela está ficando grande, está ficando maior, conforme ela se aproxima da forma lenticular. Então, à medida que ela vai formando, porque ela está juntando tudo e está distribuindo para ficar esse disco parecendo uma lente, né? Se não tiver claro, né, aqueles que estão ao vivo, podem interromper e perguntar, né? Mas nós estamos aqui justamente para isso, que o nosso objetivo é que nós estudemos a Gênese e entendamos. Nós não estamos cumprindo tabela, nós estamos realmente buscando o entendimento desse livro tão importante de Kardec, né? Então, pode interromper e perguntar, tá bom? Então, à medida que ela acelera o movimento, aí ela vai se condensando e o raio vai aumentando. Ou seja, esse disco vai aumentando, essa lente vai aumentando, né? Conforme ela se aproxima da forma lenticular, forma de lente. A força centrífuga incessantemente desenvolvida, centrífuga é aquela que vai para fora, né? Desenvolvida por essas duas causas, predominou rapidamente sobre a tração central. Então, quem ganhou nessa briga de atração e assim, expulsão, né? Vamos chamar assim, para fora, quem ganhou a briga foi justamente a que está mandando para fora, que é a força centrífuga, que é da máquina de lavar, que é da pedra na ponta do barbante, né? Assim como um movimento muito rápido da tiradeira, né, que é isso que ele está falando, está usando inclusive, quando rompe a corda, arremessando o projétil ao longe, a predominância da força centrífuga destacou o círculo central da nebulosa, o círculo equatorial da nebulosa, e desse anel formou uma nova massa, isolada da primeira, porém submetida ao seu domínio. Então, o que aconteceu? Essa força, isso aí girando, girando, destacou. Então, do centro, porque talvez eu devesse ela desenhar, né? Alguma coisa aí parecida, para que a gente tivesse um melhor entendimento. Vamos ver.
Eu ia fazer umas animações, né? Uma coisa mais... Mas não deu certo. Não deu tempo. Agora que surgiu essa... Né? Então, uma forma lenticular é algo assim. Está meio feio aqui o negócio, mas vamos lá. Então, a forma lenticular é isso. Aqui, ela é mais grossa que nas extremidades. Isso, na verdade, é um disco, onde o centro aqui, o lugar mais central, é mais elevado, é mais grosso. Então, isso aqui girando, esse disco aqui está girando, né? Ou seja, agora vamos ver ele assim, isso aqui está girando, e aí destaca essa parte aqui, né? É todo o anel, né? Isso aqui é um disco, né? Então, esse anel aqui, ele se destaca do centro. Então, o que que fica? Fica uma esfera e o anel em volta. Que nem de Saturno, né? Aquele anel que fica nesse... Então, esse aqui é o anel, que se destaca do centro. Então, esse centro aqui e aqui forma um anel. Então, isso aqui junta, vira uma esfera, e esse aqui é o anel que está em volta. Que nem o anel de Saturno, né? Então, nessa brincadeira, isso aí está girando, esse anel se separa do centro. Só que ele se separa, mas ele continua preso a esse centro por uma força de atração, uma força assim, gravitacional. Então, ali ele continua, ele fica morando ali nesse movimento em torno desse círculo, não, desculpa, desse globo que está ali. Então, vamos lá. Esse movimento equatorial, porque o Equador é aquela linha uma linha imaginária, que está circundando, no caso aqui, o planeta, a Terra, circulando o planeta. Se fosse a Lua, o equador da Lua, é essa parte mais externa que gira não, marca a Lua, dividindo em duas metades. Da Terra, a mesma coisa, divide as duas metades. Do Sol, como ele está falando, não falou ainda, mas é isso, é também essa linha que divide o Sol em duas metades. O equador de uma laranja divide a laranja em duas metades iguais. Então, onde é que está ali? Essa massa conservou seu movimento equatorial, ou seja, na volta ali na altura do equador dessa esfera, né? Que modificado converteu-se em movimento de translação em torno do astro solar. Por isso que a gente gira em torno do Sol. Por isso que a Terra está girando em torno do Sol, desde que ela se formou. Então, esse foi o momento em que houve essa separação e aí a coisa ficou girando. Né? Poxa, mas espera aí. Então, a gente era para brilhar que nem o Sol, mas aí é que está. Em todo essa formação desse disco na forma de lente, fez separação de matéria, acaba separando. Então, nas extremidades é um tipo de matéria, no centro é outra, no intermediário é outra. Então, quando houve essa separação, separou também o tipo de matéria. Então, olha que interessante. Todas as matérias que fizeram parte dessa nebulosa, ela surgiu do fluido cósmico universal, dessa matéria primitiva, que sai tudo. Então, ela é a matéria-prima de tudo que existe, dos nossos corpos, do Sol, da Lua, das estrelas, né? Daqui da Terra, tudo que está aqui na Terra. Então, tudo isso veio do fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal
modificado, segundo as forças que agem entre eles, dá um tipo diferente de matéria. Por isso que a gente não está vivendo num solzinho, mas no planeta Terra, porque existe separação de matérias, matérias diferentes. E nós vamos ver até, quando ele for falar da Lua, como é interessante a formação da Lua. Mas vamos lá. Então, ele fez com que houvesse esse movimento de rotação. E está até hoje aí, né? A nebulosa geratriz, aquela neblina enorme, né? Daquela que saiu tudo, né? Que deu origem a esse novo mundo, condensou-se e retomou a forma esférica. Então, isso que estava ali no anel, ele foi condensando tal, e formou os mundos. Porém, como o calor primitivo, desenvolvido por seus movimentos diversos, diminuiu pela extrema lentidão, o fenômeno que acabamos de descrever reproduziu-se muitas vezes, durante um longo período, até a nebulosa tornar-se muito densa, muito sólida, para opor uma resistência eficaz às modificações de forma, que lhe imprime sucessivamente seu movimento de rotação. Então, um processo muito lento, né? Foi perdendo calor. Primeiro formou esses globos, né? E esses globos foram, ao longo de muito tempo, perdendo o calor. Porque no começo, com aquela tração e tudo, formou calor, né? Mas depois da separação e tudo, aí foi arrefecendo o calor, foi esfriando, esses planetas foram esfriando. E aí, mas tudo com muito, muito tempo. E aí acabou a nebulosa, a neblina acabou, porque ela ficou toda condensada nesses novos corpos que foram formados, corpos celestes, né? Assim, essa nebulosa não terá dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados no foco central. Desculpa, no foco central. Saídos dela pelo modo de formação mencionado anteriormente. Que modo é esse? É esse que a gente viu. O disco tal deixou as extremidades para fora. Então, essa lei funciona para o universo inteiro, na formação dos mundos. Então, uma repetição do que aconteceu aqui acontece em todo lugar. Agora, puxa vida, nós vamos acreditar em coincidência o mesmo tipo de manifestação, o mesmo tipo de força que age, que está produzindo os mundos, podia produzir aqui, ou talvez num outro lugar lá, e num outro aqui, perto, mas não. Toda a formação dos mundos foram desse jeito. Então, quando a gente olha para o céu, a gente vê um astro brilhante, que a gente chama de estrela, com luz própria. Se tem luz própria, é um sol que está girando. Se é reflexo de outro sol, então é um satélite, que é o caso da Lua, ou um planeta, que não tem luz própria. Então ele é que nem aquele espelhinho que reflete a luz do sol, que a gente acha, né, que por receio, por folclore, tudo que entorta a boca da gente, né, quando a gente usa aquele espelho contra a gente, né? Então, não tem nada disso aí. Então, o Sol tem luz própria. Os sóis, que nós estamos vendo justamente isso, os sóis. E lá em cima, no céu, lá embaixo, dos lados, tudo céu, onde a gente olhar, vai ver os pontinhos brilhantes. Cada pontinho brilhante é um Sol. E muito certamente, em torno dele, tem vários planetinhas. Olhando daqui, né? Mas pode ter um planeta maior do que o nosso, sóis maiores que o nosso. Para a gente já estamos contente com isso, traz vida para a gente, tudo isso. Mas a gente vê essa condição se reproduzir em todos os lugares. Então, isso não é coincidência. Não é uma coisa que caiu do céu. Não. É uma força criada por Deus que atua sobre o fluido cósmico universal, essa matéria primitiva, e gera
corpos celestes. Então, nós estamos falando de corpos enormes que habitam pessoas, que podem ter vida, né? Então, e essa nebulosa não dá nascimento a só um astro, mas a centenas de mundos destacados no foco central, saídos dela pelo modo de formação mencionado anteriormente, que é isso que a gente viu. Ora, cada um desses mundos, formado como um mundo primitivo das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos mundos, que a partir de então gravitarão em torno dele, desse Sol, né? Do mesmo modo que ele, com seus irmãos, gravita em torno do foco que lhe deu existência e vida. Olha a beleza da coisa. Agora, a gente está analisando a vida na Terra, a Terra, como ela foi formada. Então, ela tem um tempo. Então, nós estamos agora vendo isso. A Terra em formação. A Terra, depois, começa a dar condições de vida. E a vida vai cada vez mais progredindo. Primeiro, uma vida simples, porque não tem tudo ainda. Depois vai ficando mais complexa. Depois, mais complexa ainda. E aí vai adquirindo movimentos, né? E ela vai cada vez mais progredindo. Então, é um momento que a gente está vivendo. Agora, esse momento pode estar se reproduzindo em muitos lugares ao mesmo tempo que a gente. Esse momento pode ter sido reproduzido há muito tempo atrás com muitos mundos. E depois que esse momento passa, que tudo isso envelhece, vamos dizer assim, porque já não comporta mais a vida, já perde a importância, desaparece, volta de novo para o fluido cósmico universal, para formar novos mundos. É como a gente aqui que vem para cá, reencarna, utiliza um corpo durante um tempo. Quando esse corpo já não serve mais para a gente vai embora, o corpo fica. E esse corpo ele se degrada aqui, ele volta para a natureza. Ah, mas nós cremamos os corpos, não tem problema. Na forma de vapor, na forma de gases, ele vai para a natureza. E o que sobrar de sólido, as pessoas têm por hábito jogar no mar, jogar no rio, jogar na terra, adubar plantas, né? Se é um desejo dele. Então, volta para a natureza. Assim como todo um sistema solar, um dia se apaga, acaba e volta de novo para gerar novos mundos. Então, são ciclos de criação e destruição. Criação e destruição. Mas tudo isso só tem um motivo, para que a vida evolua, para que a vida progrida. É para isso que precisa desse sistema, dessas forças, de tudo isso. E se Deus cria a vida, Ele também cria as leis que fazem com que os mundos, como habitações para essas vidas, acontecem. Não é bonito? Parece uma poesia isso. Uma coisa tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexa, mas, acima de tudo, tão bela. Então, vamos voltar para o mundo, né? Ora, cada um desses mundos, formado como mundo primitivo, das forças naturais que presidem a criação dos universos, então, essa força está agindo, gerará sucessivamente novos mundos que, a partir de então, gravitarão em torno dele, do mesmo modo que ele, com seus irmãos, gravita em torno do foco que lhe deu existência e vida. Então, assim como tem em torno da Terra um satélite ali que está girando, né? Ou ainda um Sol que está com planetas girando em torno dele, tudo isso está girando em torno de uma grande formação, que é o núcleo daquela nebulosa que se formou e gerou os mundos, os sistemas, os sóis,
os satélites, tudo que está em volta. E está ali orbitando, está girando em volta. Então, o que vale para aquele comecinho, vale para coisa maior. O sistema de criação é o mesmo. O processo de criação é o mesmo. Cada um desses mundos será um sol, um centro de um turbilhão de planetas sucessivamente separados de seu equador. Não liga para esse ponto de interrogação, porque ele está errado aí, né? Eu fui consultar até o original aqui, ele também tem ali, mas ele perde todo. Eu vou até ler de novo para ver que ele está no lugar errado ali. Ó. Cada um desses mundos será um sol. Então, ele está fazendo uma comparação com o Sol, tá? Centro de um turbilhão de planetas, sucessivamente separados em seu equador. Aquele mesmo processo, né? Que da parte superficial, que bem da metade da laranja, né? Aquela superfície, assim, que forma aquele, né? Aquela linha imaginária, a linha do equador, que chama, né? Que divide em dois hemisférios. Pois que é hemisfério norte, hemisfério sul. Então, nós temos essa separação que nós fizemos. Ela não existe. Nós é que falamos, não, bem ali na parte mais externa desse círculo, na horizontal, a gente traça de forma imaginária um círculo, que é o Equador. Então, está ali a linha do Equador. Então, se a gente está no hemisfério sul, que é de onde a gente veio, né? Nós estamos falando dos brasileiros, dos latinos, aí na maior parte, né? Aí ele pula para o lado de cima. Quem já visitou Quito, né? Já pode ter essa experiência. Fica pulando de um lado para o outro, fala, agora estou no hemisfério norte, agora estou no sul, agora estou no... Faz essa brincadeira ali, porque tem um tipo de um obelisco lá, tá, que ele marca ali, aqui passa a linha do Equador. Na cidade de Sorocaba, tem uma placa que aqui passa o Trópico de Capricórnio, que é a outra metade desse meio caminho, né, desse caminho entre o Equador e bem no polo, assim, bem em cima, né? Então tem ali essa divisão, mesma coisa, né? Então, são lugares imaginários que nós demarcamos, assim, tudo, né? E tem esse lugar que está mostrando, né? Tanto um quanto o outro. E o Trópico de Câncer também, mesma coisa, e assim vai. Mas não vamos falar tanto disso aí, não, só porque a gente se situe, quando ele fala na linha do Equador, né? Então, eles estão separados sucessivamente de seu Equador, que é essa nossa como é que chama aqui, a lente, né? Então, ele separa desse centro aqui que tem o seu equador, que se isso aqui for uma esfera, o equador está aqui, em volta dessa esfera. Então, daqui sai os anéis que vão formar esses mundos, que vão ficar orbitando esse centro, que vão ficar girando em volta desse centro, pelo equador, pela parte central aqui, né? Essa que divide as duas metades, os dois hemisférios, né? Então, vou ler de novo aqui. Os planetas, portanto, são formados de massas de matéria condensada, mas não ainda solidificada, destacadas da massa central. Então, desse miolo saiu, né, essa matéria. Mas ela ainda está assim, sem forma. Não é sem forma, ela não está sólida, ela não está concreta. Ela ainda são assim, digamos que esses mundos ainda estão gasosos, sabe? Estão bem difusos, assim, não estão assim certinho, duro, né? Então, eles são destacados da massa central pela ação da força centrífuga, lembra? E vai para fora. E que tomam, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidais. Então, ele está girando nesse sentido e girando
em torno do Sol, em torno de onde ele saiu. E aí ele vai tomando a forma esférica, esferoidal, mais ou menos elíptica, que assim, os extremidades assim são mais achatadas. Então, ele forma mais assim, lembrando um pouquinho o ovo. O ovo não é certinho, né? Uma elipse, né? Mas ele puxa para as extremidades, né? Ele não é redondinho, o ovo não é redondo, que é outra forma da natureza ter desenvolvido. Oval. Isso, oval. A elíptica é isso aqui, né? Essa forma. Então, o ovo tem esse formato para facilitar a saída da galinha, claro, né? Mas também para não quebrar. Porque se fosse redondo, não tinha um ovo que ficasse em pé não, que ficasse integral, quebrariam todos, e aí a galinha desistia, não ia ter mais galinha, né? Fazendo, apesar de parecer uma piada, mas é isso mesmo. Então, essa forma oval, elíptica, então é a condição de estar girando, né, nesse sentido. Então, está agindo de novo a forma centrífuga, né? Mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que tenham conservado. Então, está meio fluido, então ele vai formando meio elíptica, né? Um desses planetas é a Terra, que antes de ser resfriada e revestida de uma crosta sólida, deu nascimento à Lua. Opa, então a Lua veio da Terra? Sim, parte da Terra. Pelo mesmo modo de formação astral, ao qual ela mesma deve sua existência. Desde então, a Terra está inscrita no livro da vida e é o berço de criaturas cuja fragilidade está protegida pela divina providência. Está vendo? Nós somos seres frágeis, dependentes ainda da misericórdia divina. Uma nova corda colocada na harpa infinita, que no lugar que ocupa deve vibrar no concerto universal dos mundos. Mais uma poesia de Kardec, né? Colocando que, imagina uma harpa, né? Que dá o som, que dá o concerto, né? Que vibra, né? No meio de tantas outras cordas, no meio de tantas outros sons, né? Né? Um concerto enorme. Então a Terra é como se fosse mais uma corda que foi colocada ali para fazer parte dessa grande orquestra, né? Então ela passou a estar inscrita no livro da vida, a Terra, né? Para que possa ter vida ali, para que a vida possa se manifestar na crosta, que já está. A crosta é como se fosse a casca da laranja. Aquela parte está fria o suficiente para manter a vida. Dali para baixo está quente. No miolo está muito quente. Está líquida, né? Então, é todo esse processo aí que acontece. E a Lua, antes que ela se solidificasse, também gerou, no mesmo processo, gerou esse satélite que é a Lua, que enfeita para a gente o céu. Mas não está aí só por causa disso. Ela tem a ver com luz polarizada, porque ela reflete a luz e vem e manda para a gente. Ela dá equilíbrio para a Terra, parecendo aquela, sabe aquele chumbinho que vai na roda para balancear, para que a roda não fique trepidando, né? A Lua é mais ou menos isso. Quem já leu o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai ver ali a descrição e tudo, né? E vai falar da importância da Lua no equilíbrio da órbita da Terra, né? E mais também da luz polarizada que ela oferece para a Terra. Importante para a vida, para determinada vida aqui na Terra. E os satélites, né? Item 24. Antes que as massas planetárias tivessem atingido um grau de resfriamento suficiente para se solidificarem, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, destacaram-se da região equatorial, de novo, né? Que é aquela região que é bem ali onde divide as duas metades, né? Os dois hemisférios, as duas metades da laranja, né? De alguns deles,
região da qual a força centrífuga é maior e, em consequência das mesmas leis, então essas leis estão presentes em todos os lugares, para todos os planetas, para o Sol, tudo, né? Adquiriram um movimento de translação em torno do planeta que os gerou, como sucedeu a estes em relação ao seu astro central gerador. Assim como a Terra gira em torno do Sol, porque ela saiu do Sol, daquela massa de nebulosa, não do Sol como ele é hoje, mas durante a formação daquela massa que ficou em formato de lente. Então, é no momento da formação, houve a separação. Hoje, não dá para acontecer mais isso. Se separar pedaço do Sol, vai ser pedaço incandescente. E vai ser fragmento, porque ele está sólido, né? E não como ele estava ontem, essa massa gasosa, essa massa líquida que ele fala aqui, né? Então, foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa, menos considerável, teve resfriamento mais rápido. Então, cuja massa, que é bem menor, menos considerável, é bem menor do que a Terra, resfriou rapidinho. Todo mundo sabe disso, que um pedaço de ferro incandescente pequeno, rapidinho ele esfria. Um enorme de um pedaço de metal incandescente leva mais tempo que aquele pedacinho. Então, é mais ou menos igual. A Terra resfriou muito lentamente. A Lua, muito mais rapidamente. Ora, as leis e as forças que presidiram seu deslocamento do equador terrestre e seu movimento de translação nesse mesmo plano, né, equatorial do Equador, agiram de tal maneira que esse mundo, em vez de tomar a forma esferoide, tomou a forma de um globo ovoide. Então, tem um formato meio de ovo, isto é, tomou a forma alongada de um ovo com o centro de gravidade fixada na parte inferior. Nossa, olha que bonito. Então, está a Terra aqui, né? Saiu um pedaço dela, mas durante a formação, tá? Uma matéria gasosa, mas já mais firme, né? Mas não sólida. Saiu e ficou girando em torno da Terra. E aí, devido à condição dele, o movimento, ele vai e dá o formato de um ovo, né? Fica meio ovoide, não fica redondinho, redondinho. E olha só que interessante. De tal maneira que esse mundo, em vez de tomar a forma esferoide, tomou a de um globo ovoide, isto é, tomou a forma alongada de um ovo com o centro de gravidade fixado na parte inferior, ou seja, a parte que olha para a gente, né? A parte da Lua que está girando. Então, ela não é distribuída homogeneamente quanto ao peso dela. Tem parte mais leve e parte mais pesada desse satélite meio ovoide. Na questão, no item 25, as condições nas quais se efetuou a desagregação da Lua permitiram que ela se afastasse pouco da Terra. Ela não foi mais longe, não. Ela ficou mais próxima e a forçou a permanecer perpetuamente suspensa em seu céu, no céu da Terra, né, como ele falaria, como uma figura ovoide em que as partes mais pesadas formariam a parte inferior voltada para a Terra. Tem uma pergunta aí. Eu, tirando a Gênese, eu não tinha esse conhecimento assim. Então, da Gênese, a gente conhece isso. Agora, claro que não é um ovo, assim, né? Assim, é um formato ovoide, né? Pouco pronunciado, nada grande que nem um ovo, né? Mas algo assim, com uma tendência de ter assim as pontas, né, as extremidades um pouco mais assim alongadas do que o centro.
né, do que o Equador ali, né? Então, vamos voltar aqui. E ela ficou ali, permaneceu em volta da Terra, como uma figura ovoide, em que as partes mais pesadas formariam a parte inferior, voltada para a Terra, cujas partes menos densas, as mais leves, ficam na parte de cima, oposta à Terra. Se dissermos desse jeito que o lado oposto à Terra se volta para a imensidão do céu. Então, a parte mais leve, a densidade maior, né, que está na parte voltada para a Terra, e a densidade menor está voltada para o espaço oposto à Terra, né? É o que faz com que esse astro sempre nos mostre a mesma face. Então, é por isso que ele está sempre olhando para a gente, né? Nós temos sempre esse espelho voltado. E dependendo da posição do Sol, ele reflete inteiramente, que é no caso da lua cheia, ou então sem nenhuma luz, né? Que é a lua nova, aquela que a gente percebe lá, mas ela não tem luz, né? E aquela minguante e crescente, porque esse espelho está projetando parcialmente a luz do Sol. Então, por isso que ele está sempre assim, por isso que se fala na face escura da Lua, na face clara da Lua. A face escura é aquela que nunca vê o Sol, porque ela não se mexe, ela não gira, ela está sempre, e isso não é da Gênese, não, a gente sabe disso, das aulas nossas, né, de geografia, a aula quando se trata de estudar os planetas, né, então, a gente sabe que tem o lado escuro da Lua, dos filmes que a gente assiste, onde a face escura da Lua é muito fria, porque não tem calor do Sol, não tem nada. Já o lado claro não é enregelante como é isso nos filmes, né, que a gente assiste lá, tipo catastróficos, né, essas coisas aí. Então, é o que faz com que sempre se mostre com a mesma face. Para melhor compreensão, é possível comparar seu estado geológico a um globo de cortiça, em que a base voltada para a Terra seria formada de chumbo. Então, imagina uma bola de cortiça, né? E de um lado tem uma parte que tem chumbo dentro dela, que fica mais pesado. Então, do lado que não tem chumbo da cortiça, é o mais leve. Do lado que tem chumbo, né, uma esferinha, uma bolinha ou qualquer coisa de chumbo ali, fica mais pesada, né? Há duas naturezas essencialmente distintas na superfície do mundo lunar. Uma, sem nenhuma analogia possível com o nosso, porque os corpos fluídicos e etéreos não existem. A outra, pouco densa em relação à Terra, já que todas as substâncias menos densas estão nesse hemisfério, do lado oposto da Terra. A primeira, perpetuamente voltada para a Terra, sem água nem atmosfera, a não ser nos limites desse hemisfério subterrestre, a outra rica em fluidos, perpetuamente oposta ao nosso mundo. Então, tem fluidos lá, tem líquidos lá, né? Porque é a parte menos densa. E aí ele fala, dá uma olhada lá na observação 83. Então, Kardec faz uma observação. Vamos ver o que ele apresenta para a gente. 83. Foi 83, né, que eu falei? Isso. Essa teoria da Lua, absolutamente nova, então, isso na época de Kardec, porque ele não tinha como ir lá para ver, né? Explica, por meio da lei da gravitação, a razão pela qual essa estrela sempre apresenta a mesma face à Terra. Então, esse negócio do chumbo, da parte mais pesada de um lado, parte mais leve do outro, né, mais densa, isso aí faz com que ela não mude de lugar. E essa é a maneira pela qual a Terra está sempre olhando para a gente. A Lua está sempre olhando para a Terra, não está girando, porque ela está, assim, atraída, essa parte está atraída para a Terra.
Então, por isso que ela fica. Então, a Terra gira, e aí a gente vê aquele satélite girando em torno da Terra também. E a Terra tanto gira em torno do próprio eixo, quanto gira em torno do Sol. E está lá a Lua acompanhando. Nunca abandonou, está sempre acompanhando. Por quê? Porque ela foi formada como parte da Terra e permaneceu assim, devido à maneira com que ela foi formada. Uma parte mais leve, outra parte mais pesada, né? Então, seguindo. Aqui. Tendo o centro da gravidade em um dos pontos de sua superfície, em vez de estar no centro da esfera e sendo consequentemente atraído para a Terra por uma força maior do que aquela que atrai as partes mais leves, a Lua produziria o efeito daqueles bonecos chamados de João Teimoso, João Bobo, né? Que são constantemente mantidos na sua base, enquanto os planetas, cujo centro de gravidade está a distância iguais da superfície, giram regularmente no próprio eixo. Então, a Lua, ela parece aquele João Bobo. O João Bobo chega lá, a criança dá um tapa, ele deita e volta à posição em pé. Vem outro, bate, ele deita e volta de novo. Então, por quê? Porque na parte de baixo tem um peso e a parte de cima não tem esse peso, é mais leve. Por isso que ele está sempre em pé, né? Então, a Lua tem esse mesmo efeito, ou seja, ela está sempre sendo atraída pela Terra, da distância que ela está, por isso ela fica sempre na mesma posição. É como se fosse um João Bobo deitado o tempo todo, girando em torno da Terra. A parte mais pesada voltada para a Terra e a parte mais leve voltada para o espaço, né? Então, seguindo, João Teimoso, que são constantemente mantidos na sua base, enquanto os planetas, cujo centro de gravidade está a distâncias iguais da superfície, giram regularmente no próprio eixo. Fluxos vivificantes, gasosos ou líquidos, em virtude de sua leveza específica, seriam acumulados no hemisfério superior, constantemente oposto à Terra. O hemisfério inferior, o único que vemos, seria desprovido desses fluidos, e por essa razão seria inadequado para a vida, que reinaria no outro. Então, se acontecesse de haver vida, a vida seria na parte que está voltada para o espaço e não para a Terra, né? Se houvesse, tá? Portanto, se o hemisfério superior fosse habitado, se ele fosse habitado, seus habitantes nunca veriam a Terra, a menos que se movesse para o outro lado. Então, não há vida na Terra, porque não tem atmosfera, não tem nada lá. Mas, se houvesse, essa vida seria do lado oposto à da Terra, que oferece mais condições de vida do que na parte voltada para a Terra. E vamos dando continuidade aqui, né? No item 26. Opa, pulei aqui. O número e a situação dos satélites de cada planeta varia conforme as condições especiais como se formaram. Então, os satélites, eles aparecem quando a Terra está se formando, quando qualquer outro planeta está se formando, quando o Sol está se formando. Então, é nesse momento que existe a separação. Agora não tem. Não dá para escapar uma montanha, o Everest, sair e ficar para o céu. Não fica, porque já foi formada a Terra. Ela vai ter que se desintegrar totalmente para que fosse dada a chance de virar uma nebulosa novamente, e aí, quando ela tivesse se formando, se separar para formar os satélites. Percebe? Então, agora não tem jeito. É só durante o início, quando começa. Então, alguns não deram origem a nenhum astro secundário, como Mercúrio, Vênus e Marte. Eles não têm satélite, não formaram satélite, né? Enquanto que os outros formaram um ou vários, como a Terra, Júpiter, Saturno. Então, tem lugar que tem mais de uma lua, que é um satélite, eles chamam de lua, né?
Então, mais um satélite girando em torno do planeta. Então, tem vários satélites, porque no momento da formação, desprendeu parte e virou satélite. Né? E Júpiter, que ele vai falar aqui agora, né? Desculpa, Saturno, que ele vai falar, é um monte de pequenos satélites que formam aquele anel, os anéis de Saturno. Né? Mas deixa que ele fala aqui. Né? Então, o último item que nós vamos estudar hoje é o 27. Além de seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta o fenômeno especial do anel, que parece, visto de longe, contorná-lo com uma auréola branca. Então, daqui, justamente com o uso do microscópio, não é? Bem entendido, vê o anel e é essa auréola branca. Então, o que é esse anel de Saturno? O que era? Durante muito tempo ninguém sabia o que era. Hoje a gente já sabe. Né? Os cientistas já falaram isso. E aqui os espíritos estavam falando para Kardec, descrevendo essa parte do universo, o nosso sistema solar. Né? Então, aqui, o Saturno apresenta o fenômeno especial do anel que parece, visto de longe, contorná-lo com uma auréola branca. Essa formação é, para nós, uma nova prova da universalidade das leis da natureza. Então, ele está provando, fala, olha, aquilo lá também é esse anel, que acabou não se formando, ficou o anel, como se parasse na situação que ele começou, que ele iniciou formando aquele anel, que a gente viu isso aí na formação, mas continuou lá, formou pequenos satélites, muito pequenos. Esse anel é o resultado de uma separação que aconteceu em tempos primitivos no equador de Saturno, como se desprendeu da região equatorial da Terra para formar seu satélite. Do mesmo jeito que formou a Lua para a gente, formou os anéis de Saturno, né? Esse anel aí. Só que houve uma modificação, né? A diferença está no fato de que o anel de Saturno se formou todo de moléculas homogêneas, provavelmente já num certo estado de condensação, e pôde, dessa maneira, continuar seu movimento de rotação no mesmo sentido, né, de Saturno, e, ao mesmo tempo, quase igual àquele que anima o planeta. Então, é como se fosse pequenos satélites, tudo pequenininho, que já se formaram, tudo. Não deu para formar, assim, juntar pedaços grandes, né? E formar uma coisa maior. Não, ele ficou distribuído. Então, essa é a prova de como que funciona a formação dos mundos. Né? Se um dos pontos desse anel tivesse ficado mais denso que os outros, uma ou várias aglomerações de substâncias seriam subitamente produzidas, e Saturno teria vários satélites a mais. Após o tempo de sua formação, esse anel se solidificou, do mesmo modo como os outros corpos planetários. Então, não houve formação de um ou outro satélite, houve a formação de pequenos satélites em volta. E esse era o nosso tema de hoje, né? Que é bastante científico, mas não deixa de ser bonito, né? O nosso objetivo é justamente trocar em miúdos, para a gente entender como é que foi feito, para que a gente possa ver uma parte do livro, né, da Gênese, como é que se formaram, né, como é que se formou o universo, como é que se formou os sóis, os planetas, desculpa, os satélites, né, que são as luas, e depois nós vamos falar dos cometas. Então, vocês percebem que ele está diminuindo de volume, ou da grandeza do que foi produzido. Primeiro ele partiu do universo, depois ele vai e vai o sistema solar, né? Depois o planeta, depois o satélite desse planeta. Agora ele vai falar dos cometas, que são muito, muito pequenos. E uma coisa interessante,
a formação do planeta difere da formação do satélite, pelo menos com relação à Terra, né? Que é a Lua, a Terra e a Lua, que em torno da Lua não se formou uma atmosfera. Então ele está exposto. E vem um meteorito ou um meteoro, vem e cai lá, provoca, faz aquela cratera, né? E fica aquela poeira durante muito tempo, porque a gravidade lá é outra, então devagarinho vai assentando e tal, né? E fica aquela cratera, porque não há uma atmosfera que proteja, como protege a gente, da queda, né? Da chegada de meteoritos ou meteoros atraídos pela Terra. Então, elas queimam aquela estrela cadente. Olha, bonito. Viu a estrela cadente? Não percebi, mas a pessoa viu. Aquilo lá é um corpo que está chegando e vai se queimando por atrito com a atmosfera. E chega aqui na Terra pulverizado, nem chega às vezes. Às vezes um grandão chega e faz um estrago aí, mas é muito pouco perto do estrago que faz na Lua, que faz aquelas crateras enormes. Então, os planetas que não têm essa capa, né, essa carapaça que protege, né, então, não protegendo, fica tudo marcado. Aí olha para a Lua, nossa, está tudo marcado, parece um queijo, né? Porque recebeu uma chuva, tem recebido uma chuva de meteoros, meteoritos, corpos que vão batendo diretamente, porque não, não são protegidos, né, como a Terra é protegida. Mas é isso. E aí, Cris, gostou dessa parte do livro? Eu gostei, mas é bem complexa, né? Ah, sim. É complexo, mas se você pegar de novo isso aí e ler assim, e começar a observar, você vai ver a simplicidade que começa a acontecer. Fica cada vez mais fácil de entender, né? Então, o que a gente fez foi tentar explicar, né, uma leitura explicada, né, para que a gente pudesse entender bem, né? Mas é assim, é algo bonito mesmo, porque você está vendo a formação das coisas, Sim. durante a formação, está se multiplicando em outras formações, né? Né? E até que se consolide, ou solidifique, como queremos chamar, e fica nisso que a gente está aqui participando, né? Recebendo a luz do sol, recebendo o benefício das plantas que foram alimentados pela luz do sol, né? E mais do solo e tal, e estamos aqui vivendo. Então, e é uma cadeia muito bem feita. A gente não, em algum momento podemos até falar disso, mas nesse agora eu posso adiantar que é tudo muito bem já ao longo de muito tempo foi se acertando, aparando aresta, tudo, então funciona tudo certinho. Agora, o problema é que nós, os homens, que temos outros padrões, porque a gente tem misturado com esses padrões, né, nosso orgulho, né, nossa vaidade, nossa, a, o egoísmo, né? Então, a gente vai e mexe na natureza. Então, está mexendo, então vai danificando todo esse sistema, essa malha tão bem feita, que para se ajustar levou muito tempo. Eu tenho um amigo que ele faz aqueles aquários de água salgada. Para que a água chegue no ponto para ele colocar o peixinho lá, nossa, é um processo longo que ele vai medindo a salinidade da água, tudo. Ele tem que pôr em condições, não é só jogar o sal lá e pronto, né? Não, é todo um processo de limpeza, formar toda uma vida ali, para depois colocar o peixe. Senão ele não vive. Então, imagine o tempo que levou para que nós, como se fôssemos peixes para colocar no aquário, quanto tempo levou para que esse aquário, que é a Terra, tivesse que ficar todo equilibrado, tudo bonitinho, para que a gente chegasse não, desenvolvesse num ponto que pudesse sobreviver aqui. Imagina quanto tempo levou, né? Mas que é bonito, né?
eu fico assim, nossa, extasiado com isso. Por isso que cada vez mais, eu não sou cientista, mas eu gosto da ciência. Então, quanto mais existe explicação através da ciência, né? A explicação da natureza, do mecanismo todo, de como que funciona, eu vejo que por trás disso tem realmente uma entidade, né? Que é Deus, assim, é como dizem os espíritos, é a inteligência suprema do universo. Então, é uma inteligência que colocou todas essas leis, tudo funcionando direitinho, e aí eu fico cada vez mais em estado de graça, né? Agradecendo, louvando, tudo por ter tudo isso assim ao alcance da gente, né? Então, nós estamos aqui tendo experiências espirituais, né? Crescimento moral, progresso, tudo isso, mas num ambiente material muito, muito bem elaborado, muito bonito, muito bem feito. Então, a gente precisaria conviver mais com essa beleza, com essa perfeição do funcionamento de tudo isso. Isso que a gente precisava fazer. Mas a gente não se contenta, né? A gente quer, para alimentar nossos prazeres momentâneos, né? As nossas paixões e tudo, a gente não se importa de consumir o planeta, né? Então é isso. Eu acho que a gente já pode encerrar a gravação, né? E agradecer a todo mundo que, direta e indiretamente, participou aqui da nossa sessão de estudos da Gênese do dia de hoje. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade, que vai ser daqui uma semana.